Afinal, o que é a igreja segundo as Escrituras? O significado espiritual e a realidade do que Jesus chamou de a sua igreja. Nós precisamos de ir às Escrituras. E quando você vai até as Escrituras, o que você acha? O que você achou sobre igreja nas Escrituras? Qual é a sua prática? O que você faz? O que Jesus disse sobre a igreja? O que os apóstolos ensinaram sobre a igreja? O que há no livro de Atos sobre a igreja? O seu princípio? O que há no livro de Apocalipse, na carta às 7 igrejas? Você tem coragem de conferir o que é a igreja segundo as Escrituras? Por que que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele escreve aos santos fiéis em Éfeso? O que havia em Éfeso? A igreja. Por que quando ele escreve uma carta aos Filipenses, ele diz assim: Paulo, é o versículo 1, e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Há 2 endereços aqui nesta carta. O primeiro endereço é o espiritual. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é o endereço espiritual. É a igreja que está na cidade de Filipos. Bem, é isto que temos. Se nós formos nas outras cartas, é também da mesma maneira. Se nós formos no Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas, o que temos ali é a carta dirigida aos crentes que estão naquelas 7 cidades. Por que isto? Porque no pensamento do Espírito Santo, todos que estão em Cristo Jesus numa cidade são e formam a igreja. A palavra igreja significa um povo tirado para fora de. Portanto, significa aqueles que são chamados e que creem em Jesus Cristo e que saem do mundo, da morte e do pecado, e entram em Cristo, na graça e na vida eterna. Portanto, quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, ele falou no singular, considerando que em cada cidade haveria uma igreja, isto é, aqueles que estão em Cristo. Veja em Romanos como que no último capítulo, como o apóstolo Paulo saúda os irmãos. Ele diz assim, no capítulo 16, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Em Cencreia é o lugar, é o endereço físico. Agora, ele diz no versículo 2, para que a recebais no Senhor, como convém a santos. Receber um irmão no Senhor. Você entendeu o que significa no Senhor? Você entendeu o que significa estar em Jesus Cristo? Ou você entende a igreja como instituição religiosa criada pelo homem? Portanto, para estarmos de acordo com as Escrituras, nós devemos estar em Cristo Jesus e sermos a igreja que recebe a mensagem do Espírito Santo. Portanto, medite nisto, compreenda isto, leia as Escrituras, confira com Jesus
Confira com os apóstolos. Quando você vai no livro de Atos, é a mesma coisa. Nós temos o princípio. 120 pessoas, mais ou menos, estavam reunidos num lugar esperando a promessa do Pai. Então, quando Jesus é entronizado nos céus, o Pai envia o Espírito e ele vem sobre cada um que está ali reunido. A partir daquele momento, por meio do poder do Espírito, Pedro se levanta e abre a igreja, pregando a palavra. Medite no sermão que Estevão pregou. E diz sempre, e leia no livro de Atos, e acrescentava o Senhor aqueles que iam ser salvos. Aqueles que foram chamados, e todos os que crerem, e todos que o Senhor chamar. Portanto, o Espírito Santo nos chamou para sairmos do pecado, da morte e da incredulidade e entrarmos por meio do seu Espírito e sermos a igreja, também chamada corpo de Cristo. E segundo Romanos, bebe de um único Espírito. Segundo Efésios, só há um Evangelho, um só Senhor, um só Espírito e uma única palavra. Portanto, comece a meditar, para que possamos compreender as Escrituras. Pelo contrário, senão vamos somente carregá-las ou lê-las, mas nós temos que entrar na realidade do que é estar em Cristo Jesus, do que é receber uma pessoa no Senhor, do que é estar em Cristo. Segundo Romanos 8, os que estão em Cristo Jesus não têm mais nenhuma condenação sobre ele. Portanto, onde você está? Você está em Cristo Jesus? E compreendeu o que é andar segundo o Espírito e não andar segundo o homem, segundo a carne? Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele escreveu às igrejas da Galácia. Galácia é um endereço geográfico. Em Cristo é um endereço espiritual. Portanto, veja se você mora ou se você reside em Cristo. Deus disse que nós, em Cristo, somos feitos morada dele. E se amamos o Senhor e queremos viver no Senhor e conhecer o Espírito de Cristo, devemos andar segundo as Escrituras, segundo o Espírito de Cristo. A igreja começa em Atos, não é em Malaquias. Não se pode usar o livro de Malaquias e aplicá-lo à igreja, pois o livro de Malaquias é para os sacerdotes de Israel. É o endereço, é a intenção do Espírito. Quando nós lemos Apocalipse, temos a carta às 7 igrejas, com o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito do Senhor ressuscitado, dizendo para a igreja o que ele acha correto e o que ele não acha. E ele corrigindo as igrejas, dizendo, eu sou contra isto, sou contra aquilo, eu acho isto correto, mas isto que vocês fizeram, eu não aceito. Eu não posso aceitar. Ele chega a dizer que vai vomitar uma igreja, isto é, vai colocar alguém para fora dele, pois não é frio nem quente, a igreja de Laodiceia. Portanto, devemos ter muito cuidado. É o Senhor que tem autoridade. Jesus diz em Apocalipse a primeira igreja, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar a luz, eu vou tirar o candelabro. Portanto, nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, e somente por meio do Espírito Santo vamos compreender a verdade, conhecer a verdade
e ser completamente livre e não ficar preso nos apriscos. Mas o Senhor é o bom pastor. Se Ele for o nosso pastor, nada nos faltará. Bendito seja Jesus e que possamos meditar no que o Espírito nos deixou escrito. Que a graça e o amor de Jesus esteja com todos. Amém.